Olá, seja muito bem-vindo ao Horizonte 2060. Imagine passar toda a sua vida preso em uma caverna escura, observando apenas sombras projetadas em uma parede. Imagine acreditar que aquelas sombras são toda a realidade existente. Agora imagine descobrir que o mundo lá fora é infinitamente maior, mais belo e mais complexo do que você jamais poderia imaginar. Parece apenas uma história? Talvez não. Há mais de 2.400 anos, Platão criou uma das narrativas filosóficas mais poderosas da humanidade. Uma história que continua assustadoramente atual em uma era dominada por redes sociais, inteligência artificial, fake news e realidades virtuais. Hoje vamos explorar profundamente o famoso mito da caverna de Platão. Vamos entender seu significado, seus símbolos e por que essa antiga reflexão continua sendo uma das maiores chaves para compreender a sociedade moderna. Prepare-se para uma jornada fascinante. Para entender o mito da caverna, primeiro precisamos conhecer seu autor. Platão nasceu por volta de 428 a.C. na Grécia Antiga. Foi discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles. Essa sequência de pensadores moldou praticamente toda a filosofia ocidental. Platão acreditava que a maioria das pessoas vive sem compreender a verdadeira natureza da realidade. Segundo ele, nossos sentidos podem nos enganar. Aquilo que vemos, ouvimos e tocamos nem sempre representa a verdade. Foi justamente para explicar essa ideia que ele criou uma alegoria extraordinária conhecida como o mito da caverna. Vamos agora imaginar a cena descrita por Platão. Dentro de uma enorme caverna existem homens acorrentados desde o nascimento. Eles não conseguem mover a cabeça. Seu olhar está fixo apenas em uma parede. Atrás deles existe um fogo. Entre o fogo e os prisioneiros passam pessoas carregando objetos. Esses objetos projetam sombras na parede. Os prisioneiros observam apenas essas sombras. Como nunca viram outra coisa, acreditam que aquelas imagens representam toda a realidade. Para eles, as sombras são o mundo. As sombras são a verdade. Mas existe um problema. Aquilo que eles veem é apenas uma representação limitada da realidade. Uma ilusão. Uma cópia imperfeita. E é aqui que Platão começa sua grande reflexão sobre o conhecimento humano. Agora imagine que um dos prisioneiros é libertado. Inicialmente ele sente dor. A luz do fogo o incomoda. Quando vê os objetos que produzem as sombras, percebe que sua realidade estava incompleta. Mas a jornada não termina aí. Ele é conduzido para fora da caverna. A luz do sol quase o cega. Durante muito tempo seus olhos não conseguem se adaptar. A verdade dói. A mudança assusta. O desconhecido provoca medo. Gradualmente ele começa a enxergar. Primeiro observa reflexos. Depois árvores. Montanhas. Animais. Rios. Finalmente contempla o sol. Nesse momento ele compreende que tudo aquilo que conhecia anteriormente era apenas uma sombra da realidade verdadeira. Cada elemento da história possui um significado profundo. A caverna representa a ignorância. As correntes simbolizam limitações mentais, culturais e sociais. As sombras representam aparências e falsas percepções. O fogo simboliza o conhecimento limitado. A saída da caverna representa a busca pela verdade. E o sol simboliza o conhecimento supremo. Segundo Platão, o processo de educação não consiste apenas em acumular informações. Educar significa transformar a maneira como enxergamos o mundo. É uma jornada de despertar. Um processo de libertação intelectual. Você já parou para pensar que talvez também vivamos dentro de uma caverna? Hoje somos bombardeados por informações o tempo todo. Redes sociais. Vídeos. Notícias. Algoritmos. Inteligência artificial. Mas será que tudo aquilo que consumimos representa a realidade? Ou estamos observando apenas versões filtradas dela?
Muitas vezes nossas opiniões são construídas por informações selecionadas por sistemas digitais. Criamos bolhas. Passamos a enxergar apenas aquilo que confirma nossas crenças. Nesse sentido, o mito da caverna nunca foi tão atual. A verdadeira liberdade continua sendo a capacidade de questionar, investigar, pensar criticamente, buscar evidências e estar disposto a mudar de ideia quando necessário. Na história de Platão, o homem libertado decide voltar para a caverna. Ele deseja ajudar os demais prisioneiros. Quer compartilhar a verdade que descobriu. Mas algo inesperado acontece. Os prisioneiros não acreditam nele. Na verdade, zombam dele. Alguns chegam a considerá-lo perigoso. Essa parte da alegoria revela uma característica humana muito comum. Nem sempre aceitamos novas ideias facilmente. Muitas vezes preferimos o conforto das crenças antigas, mesmo quando elas estão erradas. Platão nos alerta que a verdade pode ser desconfortável, mas somente através dela podemos evoluir. O mito da caverna não é apenas uma história da Grécia Antiga. É um espelho da condição humana. Todos nós possuímos nossas próprias cavernas. Nossas crenças. Nossos preconceitos. Nossos medos. A grande questão é: estamos dispostos a sair delas? Estamos preparados para buscar a verdade mesmo quando ela desafia nossas certezas? Talvez essa seja a pergunta mais importante deixada por Platão. Uma pergunta que continua ecoando através dos séculos. Se você chegou até aqui, significa que também gosta de explorar as grandes questões da humanidade. E aqui no Horizonte 2060, nossa missão é justamente essa: investigar os mistérios da ciência, da filosofia, da tecnologia e do futuro. Então deixe seu gostei, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Escreva nos comentários: qual é a maior caverna que existe no mundo moderno? Sua resposta pode gerar uma discussão fascinante. Obrigado por assistir. Continue questionando. Continue aprendendo. E, acima de tudo, continue olhando além das sombras. Até o próximo vídeo no Horizonte 2060.